Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. Muito bem, 4h32, 4h32, todas as terças, você já sabe, a gente tem um encontro marcado, é hora da coluna com o professor e educador físico Bruno Rafael Rodrigues, que já chega com o seu boa tarde. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje um tema bem interessante, também trazido pelos nossos ouvintes, pela minha rede social. Mais uma terça-feira para a gente esclarecer dúvidas, Alex. Com certeza, professor. O tema de hoje, o tema desta terça-feira, é o retorno das atividades de trabalho após férias, que vem acompanhado de condições clínicas na coluna, dores, incômodos, e a gente aborda as principais causas dessas dores. Claro, além da questão mecânica, falar sobre esses princípios psicossociais também, tema desta terça-feira. Professor, a gente já emenda com a primeira pergunta. Por que é que tem tanta gente sofrendo aí com dores na coluna, professor? Bom, Alex, coluna é sempre um tema que dá muito pano para manga, mas hoje a gente vai tentar esclarecer bastante as dúvidas dos nossos ouvintes. Primeiro que dores na coluna, principalmente na coluna lombar, que é essa parte da coluna mais próxima ao quadril, dores nessa região da coluna, elas são muito comuns. A gente sempre fala, os estudos já mostram que qualquer pessoa no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, vai experimentar um quadro de dor na coluna lombar alguma vez na vida, né? Isso não é uma questão só de pessoas que já têm predisposição a desenvolver dores e condições clínicas na coluna. Qualquer pessoa, inclusive com colunas que a gente pode dizer colunas saudáveis, vão experimentar esse quadro de dor na coluna. Também é muito importante dizer que muitas pessoas acreditam que dor na coluna são direcionadas apenas para as pessoas mais velhas, né? As pessoas ali após 50, 60 anos. Ou, na verdade, não. Uma revisão sistemática, que é um artigo científico com uma validação muito forte, mostrou, Alex, que a faixa etária onde as pessoas principalmente sentem dores na coluna está ali entre os 30 e os 45 anos, e não acima dessa faixa etária, como muitas pessoas acreditam, né, como o senso comum. As principais causas dessas dores, Alex, tem 3 formas de desenvolvimento, que é o que a gente chama de modelo biopsicossocial. Antigamente a gente analisava somente um modelo biofísico, onde a gente via apenas as alterações mecânicas, né? Pessoas que trabalhavam muitas horas sentadas, pessoas que tinham sofrido algum trauma, alguma lesão, por exemplo, na nossa cidade, as pessoas ainda utilizam muito motocicletas, então isso também é os acidentes de moto, né? As quedas de moto, somente as quedas sentadas ou que machucavam as costas, elas podem causar dores, né? E outras condições clínicas mais graves, os acidentes de carro, também as batidas na traseira do carro, né? Elas também podem causar essas dores, mas nós também temos outros fatores, Alex, que são importantes da gente trazer, que são os fatores psicológicos e sociais. Como assim fatores psicológicos? Como é que um fator psicológico pode causar dor na coluna? Alex, nós vivemos um momento de grande aumento, né, das condições de estresse e principalmente o aumento dos sintomas de depressão e ansiedade. A gente sempre fala que, nós que estudamos a dor, né, a gente sempre fala que experimentar a dor, ela é uma questão psicológica. A dor, ela é toda desenvolvida no nosso cérebro. E de acordo com como está o status do nosso cérebro, principalmente um status mais, vamos dizer assim, estimulado, né? A gente fala que o status do sistema nervoso é estimulado, por questões estressantes, né, do dia a dia, a dor que você experimenta em qualquer parte do seu corpo, não só na coluna, ela vai ter uma proporção maior. Então, olha só que interessante. Pessoas que têm a vida mais estressante também podem sofrer com dores na coluna, mesmo sem ter nenhum fator mecânico, né? Sem ter ali um desgaste do disco intervertebral, sem ter um desvio postural, sem ter ali uma perda da curvatura da coluna. E é interessante também lembrar que os fatores
sociais, né? Não só os psicológicos, mas os sociais também têm uma grande relevância, né? Hoje a gente quer ver que, socialmente, falando pelos estudos, analisando os estudos, pessoas com menor poder aquisitivo, elas tendem a ter mais dores na coluna quando comparado com pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, hoje, Alex, se a gente tentar botar apenas um fator como a causa das dores na coluna, né, seja ele mecânico, seja ele psicológico, seja ele social, a gente vai acabar não conseguindo, na verdade, porque são uma combinação de fatores onde a gente vai ter que avaliar cada caso, de cada aluno, de cada paciente, para a gente então poder direcionar e ver o que pode estar mais relacionado à sua dor, seu José, é o fator mecânico. Por exemplo, muitas pessoas voltando ao trabalho, passando muitas horas sentados novamente. Foi você, meu nobre amigo, que fica muitas horas sentado, tanto nos estudos da nossa turma, a difusora do Amazonas, e também aqui na Band News. Quando você passa muitas horas sentado, você fica ali perdendo uma curvatura importante da sua coluna, que é a coluna lombar. Quando você perde uma curvatura da sua coluna, você tem a capacidade diminuída, reduzida em 50% da sua coluna a dissipar força. Ou seja, isso é muita coisa para a sua coluna, você não ter mais 50% de capacidade de dissipar forças. E é muito importante entender que a coluna ela não é frágil. Apesar de muitas pessoas acreditarem que a coluna é frágil, que você não pode dobrar a coluna, que você não pode girar a coluna, tudo isso é mito. Na verdade, a coluna ela precisa de movimento. Eu vou repetir essa informação para os nossos ouvintes. A coluna, ela precisa de movimento, ela gosta de movimento. Quanto mais movimento você experimentar para a sua coluna, mais a sua coluna vai ser saudável. E não se engane, ficar em repouso não é a melhor intervenção para pessoas que sentem dores na coluna. Mais um mito que a gente vai quebrar aqui, vamos repetir. Sente dor na coluna? Ficar 100% em repouso não será a melhor estratégia para tratar a sua dor na coluna. É importante sempre procurar um bom fisioterapeuta, um bom profissional de educação física, porque hoje, Alex, as melhores revistas científicas que falam sobre o assunto já mostram que o movimento, o exercício físico é a principal intervenção para dores na coluna. Então, esses são os principais fatores para as dores na coluna, desde questões mecânicas até fatores psicológicos e sociais. Muito bem, professor. E tem essa questão mesmo que o senhor acaba de colocar em relação aos exercícios, às movimentações. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Existem exercícios físicos específicos que podem ajudar a combater essas dores e até fortalecer aí o corpo, principalmente nessa região, que claro, é importantíssima, professor? Perfeito, a gente tem sim exercícios físicos específicos para a coluna, principalmente quando a gente, após uma avaliação, encontra colunas com maior rigidez, né, com pouca mobilidade, a gente inclui esses exercícios, os exercícios de mobilização, a gente inclui também os movimentos de estabilização segmentar, que são exercícios que a gente pode chamar de exercícios de força, mas que na verdade a gente está trabalhando principalmente os músculos estabilizadores da coluna, né? Então as musculaturas paravertebrais, as musculaturas do abdômen, as musculaturas secundárias que a gente chama, dos membros superiores, dos membros inferiores. Então nós temos exercícios sim, principalmente os exercícios de mobilização. É importante lembrar também, Alex, que a gente não pode confundir as intervenções com algumas condições clínicas na coluna. Por exemplo, dores no nervo ciático, principalmente com pessoas que sentem dores no nervo ciático que passam muitas horas sentadas. A principal intervenção que hoje é propagada, tanto em redes sociais quanto em vários lugares, clínicas, enfim, é o alongamento da musculatura do quadril, dos glúteos ali, né? Esse alongamento, Alex, ele pode sim trazer uma redução imediata do quadro de dor na coluna, no quadril. Só que essa não é a melhor intervenção, principalmente se for o quadro de nervo ciático, né, daquele pensamento do nervo ciático. É importante fazer outros movimentos de mobilização. Por isso que, se você, nosso ouvinte agora, está com quadro de dor na coluna, está com aquela popular travei a coluna, olhar a internet, né, procurar um bom profissional e ir até ele. Nunca se automovimentar.
porque isso também pode ser um problema, Alex. Dependendo de onde esteja a sua dor, nós temos intervenções que são boas, mas também temos intervenções que não são interessantes assim. Por isso que é muito importante consultar com um fisioterapeuta ou com um profissional de educação física especialista em coluna. Perfeito. Professor, quiropraxia ou massagista, professor? Vamos lá, que essa também é uma dúvida bem legal. Quiropraxista? É quiropraxista? Né? Quiropraxista? Como é que é? É quiropraxista, né? Assim, muitas pessoas ainda têm um certo questionamento sobre isso. Mas vamos lá, a quiropraxia, ela hoje no Brasil pode ser praticada pelos profissionais da quiropraxia, né? Nós temos uma graduação de quiropraxia, mas também pode ser praticada pelos fisioterapeutas. O que é a quiropraxia? A quiropraxia nada mais é, né? Não só de forma muito simples, até porque é uma ciência, mas nada mais é do que thrusters, né? São aqueles populares estalitos que vão gerar uma resposta fisiológica na sua coluna ou em algumas outras partes do seu corpo. E essa resposta fisiológica vai combater ali as dores, né? Então hoje, não é qualquer pessoa que tem habilitação para fazer quiropraxia, é importante frisar isso, somente fisioterapeutas ou quiropraxistas graduados podem atuar nessa parte, tudo bem? E é muito importante saber se o profissional que vai lhe atender, ele tem essa formação, seja ele fisioterapeuta ou quiropraxista. A massagem, ela também é uma estratégia interessante, só que ela já não envolve os thrusters, né, os estalitos, ela envolve apenas a própria massagem, né, uma mobilização do tecido ativo muscular que vai então trazer relaxamento, uma resposta fisiológica também, e alguns pontos de dores são causados por pontos de tensão muscular. Então as duas estratégias elas são interessantes, porém elas devem ser praticadas por profissionais capacitados. E algumas vezes o massagista também tem formação em quiropraxia ou é fisioterapeuta. Em algumas outras vezes não. Então por isso que também é muito importante ficar alerta sobre a formação do profissional que está te atendendo. As duas são interessantes, mas tome cuidado. Então, professor, muito obrigado. Por hoje está pago. As suas redes sociais, rapidinho para o nosso ouvinte entrar em contato e, de repente, também levar assuntos importantíssimos para a nossa coluna de todas as terças. Fique à vontade. Perfeito, Alex. Esse também foi um tema que os nossos ouvintes quiserem, então só entrar em contato comigo pelo @Bruno Rodrigues, Bruno R.N. Rodrigues, né? E pelo @ do meu instituto, o @Instituto Bruno Rodrigues, que a gente vai trazer todas esses temas e tirar cada vez mais dúvidas dos nossos ouvintes. Alex. Obrigado, professor. Então, hoje está pago. Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. Tecnologia. Com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento. A coluna de tecnologia você acompanha acessando o site bandnewsfm.com.br.